a sua infância com Raul? Conta pra gente, assim, alguma curiosidade da infância. Bem, minha infância com Raul foi normal, como de meninos travessos. A gente era muito brincalhão. Meus pais exigiam muito da gente, em termos de escola, de ir para a missa, de todas essas coisas. E a gente filava a missa, filava a escola. A gente se rebelava contra todas essas imposições que o pessoal, quer dizer, que nossos pais exigiam para a gente. Não é que nossos pais fossem muito rigorosos e metódicos, mas a gente é que não aceitava as diretrizes dele, porque naquela época a gente estava no início da juventude transviada, vendo James Dean, vendo Elvis Presley, vendo se quebrar aqueles conceitos de filho seguir os pais e etc e tal. E com esse movimento talvez tenha influenciado a gente e a gente ter se identificado com ele e caído fora dessa. Então a gente quebrava todos esses conceitos. Obrigava a gente a ir para a missa dia de domingo. A gente entrava na igreja, abria uma porta, saía pela outra, ia para o farol de Montserrat, ficar brincando lá, e quando voltava, voltava com cara de santo, dizendo que fez primeira comunhão lá, ou fez comunhão, ou essas coisas. Era assim. Como começou o interesse de Raul pela música? Não sei, eu já tomei consciência, eu sou 4 anos mais moço do que ele, na verdade 3 anos e meio. Eu já tomei consciência de mim, Raulzito, gostando de música. Não inicialmente de rock, mas de música americana, de outras músicas, de Luiz Gonzaga, essas coisas. Isso muito cedo na minha vida. Talvez com 4, 5 anos de idade eu já via Raul gostando de música. Eu não sei quando ele começou a ter interesse por música. Talvez minha mãe gostava de artistas de cinema, tinha álbum com coleção de artistas de cinema da juventude dela, que ainda tinha lá em casa quando a gente era pequeno. Talvez por essas coisas, essas influências, não sei. Todas as férias, a gente não conhecia férias escolar aqui em Salvador. Nunca passamos um carnaval aqui, por isso eu nunca conheci carnaval, porque depois nunca me acostumei, nunca fui de carnaval, nem Raul. Raul acho que nunca saiu num carnaval também. E nem Natal nunca passamos aqui, sempre era lá em Jardel, porque meus avós ficavam lá e minha mãe vivia doida só esperando que a escola da gente terminasse para correr para lá, para casa dos pais, para ficar lá. E lá a gente se soltava mesmo, lá era uma maravilha, a gente vivia solto, com espingarda, caçando, fazia miséria. Lá a gente era solto, lá a gente era completamente livre. Era uma beleza pra gente. Pra menino era uma maravilha. Tive uma infância maravilhosa, como se fosse um menino do interior, não um menino da capital, e nasci aqui na Avenida 7, no meio do centrão da cidade. Raul gostava de ler essas revistinhas e ele fazia para mim. Quer dizer, ele fazia as revistinhas, não exatamente para mim, ele fazia as revistinhas e me vendia. Eu recebia a minha mesada e eu não sabia nem ler, ele que me contava o que estava, porque não tinha muita coisa escrita as primeiras. Tinha os quadradinhos com os caras. E tinha personagem assim, não sei nem se pode dizer, mas um dos personagens era Cara de Cu, o nome do cara. Era um cara assassino, brabo retado, que matava a gente, fazia miséria. Era engraçadíssimo, o cara tinha uma cara meia de lua, assim, um cara esquisito, parecia, a cara dele parecia uma castanha de caju, tá entendendo? E eu comprava aqueles negócios porque ele fazia e interrompia, dizia, continua na próxima, eu ficava arretado com aquilo, porque eu ia ter de gastar para a semana meu dinheiro para ver o resto da merda da história, ficava pé da vida, porra, se não vale, porra, se não vale, eu só pago se você terminar a história. Era tipo isso. Pois é. Conta pra gente alguma travessura de vocês, assim, pequeno, que marcou a sua memória. A gente já contou tanta coisa aí, deixa eu ver assim, diferente. Ou algo que já... Uma vez a gente fez um buraco no quintal lá de casa para se esconder e guardar cigarro escondido, fumava escondido, né?
porque a gente era muito pequeno. A gente fez um buraco cavando assim, depois cavando assim. E minha mãe, quando descobriu que a gente passava o dia todo dentro daquele buraco, ficou horrorizada, com medo do buraco cair. Aí Raulzito, para provar aos meus pais que o buraco era seguro, mandou eu entrar, eu fui lá para o fundo do buraco, ele jogou uma bomba São João dentro do buraco, comigo lá dentro. Quase arrebenta meu tímpano, caiu uma porção de pedaço de terra, quase, eu não sei como aquele negócio um dia desabou ali dentro. Isso foi uma travessura. Tem uma história que eu li também no baú do Raul, que ele, você prendeu ele na geladeira, como foi isso? Meu avô, Plínio, o pai de minha mãe, ele consertava a geladeira, daí o nome do meu tio, Lulu Geladeira, que foi de corrida de automóvel aqui e tudo. E a gente brincava ali com as geladeiras da oficina de meu avô. E botava o outro dentro da geladeira, fechava, aí quando o outro batia de dentro, a gente abria. E uma dessas eu botei ele lá dentro, fechei e subi. Aí fiquei lá em cima. Minha mãe chegou para mim e disse, cadê Raulzito? Disse, não, tá lá embaixo preso na geladeira, que eu tranquei, dando risada. Aí desceu todo mundo horrorizado. Quando chegou lá, ele já estava botando sangue pelo nariz e tudo, com falta de ar. Ficou um tempão lá preso. E depois disso ficou claustrofóbico. Ele tinha claustrofobia, ele não suportava entrar em elevador, em avião, em nada disso. Por causa desse negócio. Desde aquela época ficou assim. Diga. Naquela música que diz assim, tô pulando o muro, com o Zezinho no escuro, do quintal da escola, era você? Não. Eu sou Pedro, meu amigo Pedro. Aquela música ele fez para mim, ainda ligou para mim perguntando se eu fiquei pé da vida com ele por causa disso. Ele, pô, velho, eu vou ficar retado com você por isso, que é isso. Meu amigo Pedro aqui é comigo. Agora esse negócio de Zezinho no escuro tem um lado assim meio imoral aí nessa história, viu? Não, ele casou, ficou aqui, aqui em Salvador, ensinando e estudando, fazendo direito na universidade e tudo. E aí voltou a tocar com os meninos, né? Com as Panteras. E nenhuma dessas vezes que Jerry veio aqui, eles foram acompanhar, porque não dava para trazer os conjuntos lá do sul para cá, porque saía muito caro pagar passagem de avião para conjuntos, né? Então pegava um conjunto local que fosse bom, e o melhor daqui da época eram os Panteras, aí botava para tocar. Eles treinavam e acompanhavam o artista que vinha do sul. Eu mesmo acompanhei muita gente também, Raul acompanhou o Roberto Carlos e etc. E Jerry gostava tanto, já tinha vindo várias vezes aqui, gostava tanto dos Panteras, Raulzito e tudo, já era meio amigo. E convidou para ele ir para lá, para o Rio, para ir para lá. E Raulzito foi com os meninos para o Rio e ficou lá tocando inicialmente, tentando gravar e etc, que depois acabaram gravando, mas um disco meio ruinzinho e tal. Mas como uma coisa não deu certo, aí eles ficaram acompanhando o Zé Adriano. E aí o Mariano, que estava também lá no Rio, voltou aqui para Bahia. Raulzito me chamou para ir para o Rio, eu fui para o Rio. Quando eu cheguei lá, Mariano ainda estava lá. Eu fiquei uns tempos lá ainda com Mariano, depois Mariano voltou para estudar. Depois de uns 2 anos eu voltei também. Eu desisti, aí Raul desistiu também e voltou. Como era a vida lá no Rio? Era horrível, era horrível. Porque a gente só recebia dinheiro das vezes que acompanhava a Jerry Adriane ou então quando fazia o baile. Se o pessoal pagava, porque senão a gente acompanhava de graça Jerry. Jerry tentava arranjar para a gente ficar tocando para nego dançar a noite toda, né? Fazer o baile, como chamavam na época. Quando não conseguia isso, a gente não ganhava nada. E às vezes chegava a passar fome mesmo, passava necessidade. Teve uma vez que a gente ficou sem nada e mandou pedir a minha mãe de arte feijão, fradinho, né? Feijão mulatinho, com desculpa de que lá no Rio só tinha feijão preto. Não era verdade, que a gente não tinha dinheiro nem para comprar feijão. Aí minha mãe mandou feijão, a gente passou a comer feijão meio-dia e sopa de feijão de noite. Eu levei uns 20 dias comendo feijão, fiquei que não aguentava mais comer feijão, uma coisa horrorosa.
Todo dia era feijão. Então, os pais de vocês não tinham conhecimento desses sacrifícios? A situação da gente não, de jeito nenhum. Senão eles tinham mandado dinheiro e tudo. Meu pai tinha condições para manter a gente lá. Não, a gente que não tinha, não dava o braço a torcer, de mostrar que estava em situação difícil. A gente que não dizia. Mas eles apoiavam o Raulzito? Não, eles não tinham jeito, eles não gostavam naquela época, não era uma coisa legal largar a vida, a carreira, o futuro, como eles chamavam, para ser artista. Artista era coisa meia de gentinha, não era coisa de gente de bem, para dizer, dentro dos conceitos daquela época da classe média burguesa daqui de Salvador. E meus pais eram bem esse tipo de gente, né? E eles não admitiam que a gente fosse artista, porque artista era tipo graxeira que cantava em rádio, na Rádio Sociedade aqui, etc. Né? Então eles não admitiam. Mas não tinha jeito a dar, porque era uma decisão, o cara já era grande, casado e tudo, como é que ia fazer? Ia dizer que não era mais menino. Não aprovava, mas tinha de aceitar. Né? Depois adoraram, né, quando o Raul fez sucesso. Amorosíssimo com as mulheres, com os filhos. Todas adoravam ele. Nenhuma largou ele. Ele que se separou de todas. Todas as mulheres que ele teve adoravam ele. Mas o que levava Raul? Porque pelo que eu li A nos se textos... separar? Isso. Talvez Edith, cada um é uma, né? Edith, porque Edith era muito cordata demais, não contestava, era uma pessoa que era uma sombra morta. Era uma pessoa que tudo que Raul quisesse, ela fazia. Era, sei lá, acabou ficando sem graça, Edith, embora fosse uma pessoa maravilhosa, eu gostava muito dela. Mas era uma pessoa sem personalidade, né? Assim, sem personalidade forte. Cada um eu vou ficar falando aí dos outros, não. Tinha pessoas maravilhosas, Taninha mesmo, Taninha era legal pra cacete, bicho. Tânia Menas Barreto. Se fala muito pouco dela porque ela não teve filho com Raul. Mas era uma pessoa que Raul gostou muito também. Muito mesmo. Kika também, né? Kika não foi nem ele que largou Kika. Kika, ele ainda ficava atrás de Kika querendo voltar com ela. Kika largou por causa de negócio de excesso de farra, de bebida, desse negócio. Vivinha pequena e tal, ela ficou com medo de isso afetar a Vivinha e acabou ficando, embora dizer assim, de fora, mas sabendo dele, né? Embora ele tenha vivido com outra pessoa depois e tudo. Mas cada uma foi. Teve a outra que roubou o videocassete dele também, né? Que ele fez até uma música que ela levou o videocassete. De gozação. E na carreira, em termos de carreira, trabalho, houve proveito de Raul, da imagem de Raul, pelas parcerias, tirar proveito para obter fama, ou até aparecer mais na mídia através de Raul Seixas? Não sei te dizer isso. Não. Eu não poderia dizer isso de Paulo Coelho, embora Paulo Coelho, quando começou com Raul era mais famoso do que Paulo, porque Paulo teve competência suficiente para depois de Raul continuar sendo não compositor, que nunca foi. As músicas sempre foi Raul que fez e Paulo só discutia as ideias com ele, mas quem fazia a letra e a música era Raul, na verdade. Se Paulo fosse compositor, Paulo estaria fazendo música até hoje. Paulo era escritor, e desses negócios de planeta, de negócio místico, né? E os outros eram amigos de Raul, talvez tenha sido útil isso, mas não sei. Existe alguma diferença entre Raulzito e Raul Seixas? Muita diferente. O Raulzito, se você estiver falando o Raulzito, o compositor, é uma coisa, mas o Raulzito, meu irmão, o menino, o garoto, muito diferente. Quer dizer, o Raul Seixas existia dentro do Raulzito. Né? É óbvio que ele existia, toda a revolta, toda
não querer das coisas, o duvidar, o contestar e etc., era o Raul Seixas, que ficou famoso, cabeludo, de barba, óculos escuros, etc., de todas essas coisas. Mas o Raulzito era uma pessoa tímida, mais amorosa, meio envergonhado, caseiro, extremamente caseiro. Me criava um problema enorme, porque eu era muito mais farrista, e minha mãe tinha ele como exemplo, que era o mais velho, e era um saco para mim. Eu dava até esporro nele. Pô, bicho, vê se sai aí dessa merda, fica só tocando violão. Me cria um problema retado, porra, com minha mãe, isso. Era um problema. Agora, o Raul era quieto, era muito quieto mesmo. Então, na verdade, o Raul Seixas, ele morreu como o Raul Seixas. Houve uma confusão, Plínio, do que ele aparentava, no caso na mídia. Se criou aquele personagem que Raul Seixas era só aquela pessoa que se enquadrava. A mídia gosta de ver isso, né? Quer dizer, bora dizer assim, o lado do Raulzito que fez sucesso foi o lado do Raul Seixas. Então, o lado contestador, que tudo isso existe dentro da gente. Nós somos feitos de milhares de deuses, né, de tendências, de coisas. E uma delas era essa dele. E era forte, era bem forte. Tanto é que se expressava artisticamente, porque quando a coisa é inibida, ela se expressa de uma forma artística, vem de uma forma artística, né? Então, o Raul Seixas que existia em Raulzito, no fim a mesma pessoa, sempre foram os mesmos homens, como ele diz na música, né? Raul Seixas e Raulzito sempre foram o mesmo homem. É a mesma pessoa. Porém, com comportamentos em relação ao meio ambiente diferentes. Como é que seus pais lidavam ao ver a maneira que se noticiava o Raul Seixas? Existia um impacto? Raulzito, Ave Maria, Raulzito ficou maluco? Opa, que maluquice! Tipo isso. Ficava admirado de ver Raulzito fazendo essas coisas. E para você como irmão? Porque já que você me disse que você eu achava legal, porque eu entendia o que ele estava fazendo. Eu entendia, eu vivenciei com ele não só a minha vida inteira, de intimidade psicológica, de conversas íntimas e psicológicas, etc., como vivi lá no Rio com ele também, durante a fase do final dos Panteras lá. Eu toquei com eles, na época com Gerdriane e tudo, e eu sabia os objetivos de Raulzito e o que ele queria fazer e o que ele tinha de sentimento para botar para fora, de revolta, dessas coisas todas, das leituras que ele vinha misturando e virando, vou dizer, conceitos filosóficos de vida e tudo mais. Quando o Raul pregou a filosofia da sociedade alternativa, né? Esse desejo, esse interesse pela sociedade, ele já tinha um lado assim de pregar essas ideias ou foi uma influência de Paulo Coelho? Ouro do Tolo tem a ver com Paulo Coelho, em 73. O que diz Ouro do Tolo não está na sociedade alternativa. Eu devia estar contente por ser o dito cidadão respeitado, viva, vamos viver uma sociedade alternativa. O rompimento da coisa estava na alma de Raul já antes dele fazer música. Já vinha desde o tempo dele garoto. Tem nada a ver com Paulo Coelho esse negócio. Era de Raul mesmo. Ele bebia desde novo, desde quando morava aqui em Salvador? Foi quando foi para o Rio? Desde pequeno a gente já habilitava. Menino naquele tempo era farrista, gostava de tomar cerveja, tomava uísque roubado do meu pai. A gente viveu numa infância de menino de 13, 12 anos, 13, sempre tudo cervejeiro, farrista, era coisa normal de todos. Raul não era diferente nenhum. Era até menos do que muita gente. Muita gente. Muito menos.
Você acha que houve algo que fez ele chegar ao ponto que ele chegou, de ter foi alguma frustração? Como é que você vê? Por que aconteceu isso com ele? Raul estava um pouco na frente das coisas. Ele tinha uma mágoa enorme com o ridículo, com a mesmice, com a idiotice que tá por aí. E que ainda está, e que está até pior. É bom que ele nem esteja mais. Porque piorou bastante de lá para cá, né? Pelo menos na música popular brasileira também, né? O negócio de bom dia para um lado, bom dia para o outro, não tem mais intelectualidade nenhuma, nada, né? É só se remexer e tal, né? E não é só isso, na literatura também, tudo. Então, eu não quero falar muito desse negócio não, porque eu sou um pouco do lado dele nessas coisas. Mas Raul bebeu também porque ele era meio tedioso também já com isso, né? Isso aqui já não estava mais legal para ele. Como ele disse, enquanto vocês estão com as cercas do quintal, assentam a sombra sonora de um disco voador, ele estava além disso tudo, das fronteiras dos países, das cercas que separam quintais. Como o Ouro de Tolo diz bastante a ideia da cabeça dele, né? Ele está muito além disso tudo. Ele não era para estar aqui, ele bebia para esquecer, para não saber que estava aqui nessa merda toda. Ele morreu sem saber. Raul não tinha conhecimento real de quanto conhecido e adorado ele era no Brasil. Ele não tinha essa noção toda, não. Essa falta de conhecimento, Plínio, você analisa o porquê? Pela falta de consideração da mídia em retratar Raul pelas suas produções? Durante um tempo que Raul estava bebendo muito e etc., pilando o trabalho, etc., a mídia não gostava dele. O povo gostava, mas a mídia não gostava. A Globo mesmo baniu o Raulzito. Não chamava mais Raul para nada, porque chamaram Raul fez um acerto com eles para fazer um programa de um determinado jeito. Raul gostava muito de dizer como produzia a coisa, como deveria, porque ele tinha sido produtor de disco e etc., né? Às vezes ele levava a ideia do programa pronta já. Então tinham acertado uma coisa, quando chegou lá o negócio era totalmente diferente, um negócio meio banal, meio cafona. Ele se danou e foi embora. E o pessoal já estava com tudo montado, como vocês estão aqui montado, e eu me levantar e dizer, não quero essa entrevista mais não. E tudo que foi feito, as despesas e todo o dinheiro, a grana. Então o pessoal, muitas televisões cortaram ele, muita gente da mídia cortou ele. Ele talvez, não é só por isso também, porque santo de casa não faz milhares. Aqui em Salvador ele andava por aí, comia lambreta, falavam um ou outro com ele, mas não era essa coisa, entendendo? Se Raul aparecesse hoje em dia aqui, virava uma multidão, um comício, tipo, né? Já é diferente. Naquela época não. Claro que sim, claro. Agora não tem mais Raul para interferir com eles. Eles só obtêm proveito. Então agora eles tratam muito bem. Não é? Valeu.